Olá, besties, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um tanto quanto revoltante. Hoje vamos falar sobre a polícia de Ganã, aquela mesma que a gente já mencionou aqui. Então, senta, pega um café, um chá, talvez um calmante e vem entender essa situação. Esse vídeo é para explanar a falta de vergonha na cara da polícia de Ganã. Muitos aqui já sabem, alguns até duvidaram de mim, mas agora tem provas. Fornecidas por quem? Pelo próprio Garoceiro, veja bem. O Garoceiro, ele deixou claro que ele desfruta de tratamento privilegiado na delegacia de Ganã. Também se gabou abertamente disso, em postagens no YouTube. O Garoceiro, ele confirmou contato direto com o investigador-chefe. Olha só, gente, quem diria, né? Além de se vangloriar de um ofício de não culpabilidade emitido em fevereiro. O mais alarmante é que em maio de 2025, Kim Seri teria se encontrado pessoalmente com o chefe da investigação. Ele usou como desculpa para encontrar o investigador, dizendo que entregaria todos os dados da Kim Seron e tudo mais que fosse necessário. O que, assim, é uma revelação gravíssima, porque enquanto as outras partes envolvidas no caso foram convocadas formalmente, o Garoceiro teve acesso direto, diálogo pessoal com os investigadores, o que viola tudo, né? Essa conduta pode configurar diversos crimes, incluindo abuso de autoridade, tráfico de influência, obstrução de justiça. Não, e agora ele acusa o Kim Soo-hyun de que o ator inventou que ele tem um vínculo com a polícia de Ganã. Não, queridão. Não foi a gente que inventou. Foi você mesmo que postou e se gabou sobre isso. Foi outros advogados que sabem da sua sujeirada. Eu postei aqui porque conheço muito bem a sujeirada de vocês todos. Então não foi o ator, não. São só pessoas sensatas que vê claramente a sua podridão. Foi você mesmo que confirmou que tem contato direto, que tem favores, até interferência processual, foi você mesmo que confirmou. Foi você que provou que a polícia de Ganã tem parcialidade, não é imparcial. Vamos relembrar o caso da Mukbang, a youtuber Mukbang, que você destruiu a vida e interferiu diretamente no processo? Em 12 de novembro, você foi inocentado. A polícia enrolou, não investigou um caso sério de difamação e o que aconteceu? Você foi inocentado. Você recebeu da delegacia de Ganã um despacho de não indiciado. No entanto, a denunciante não abaixou a cabeça. E aí você fez live se gabando e falando que o advogado da denunciante ficaram mordidos pelo resultado. Não, eles não ficaram mordidos. Eles fizeram valer o processo. O que eles fizeram? Reabriram o caso. Só que daí não é mais com a interferência da polícia de Ganã, e sim do Ministério Público. E aí é que você cai do cavalo. Porque o que acontece nesses casos? O denunciante, ele recorreu sobre o arquivamento do caso, né? Eles entraram com recurso, só que esse recurso não vai diretamente para a polícia de Ganã para o azar do Garoceiro. Vai direto para o Ministério Público. Então, o promotor ele analisa o recurso. Se entender que a investigação foi completa, o caso é encerrado. Contudo, se identificar falhas e necessidade de apuração, solicita uma investigação complementar. E foi exatamente isso que aconteceu no caso da youtuber de Mukbang. A polícia, por sua vez, recebe uma ordem de reabrir e investigar com determinação do Ministério Público. Portanto, a reabertura desse caso não é perseguição, não é má vontade, mas sim procedimento legal, determinado pela promotoria. Por quê? Porque a polícia de Ganã, a única coisa que sabe ser é corrupta. E é por isso que essa reforma entre Ministério Público e polícia pode ser algo prejudicial, porque o Ministério Público deixar de colaborar com a polícia, isso é grave, porque ocorre esse tipo de caso, que há favorecimento, por exemplo, de um youtuber como o Garoceiro, porque há clara corrupção dentro da polícia de Ganã. E aí o que aconteceu, né? A polícia, porque acredito que nem todas as pessoas que estão dentro da delegacia são corruptas. Provavelmente é uma parcela. Então, assim, a polícia disse que se o Kim Seri ignorar mais uma convocação, eles vão domiciliarmente. E já sabemos como o Kim Seri reage a visitas policiais em casa, não é mesmo?
Da última vez, a polícia quase arrebentou a porta dele e ele saiu de arrasto. Então, diante disso, o que a equipe do Kim Serri fez? No dia 16 de abril de 2025, Kim Serri e sua equipe voltaram à delegacia de Ganã com um pedido clássico: substituir o policial responsável pela investigação. Veja bem, a audácia. Esse sistema todo mostra táticas utilizadas para tentar manipular a percepção pública e atrasar processos. Kim Serri, tem uma medida cautelar na qual determina judicialmente, ele é proibido, gente, de mencionar publicamente o ator Kim Soo-hyun e de se aproximar. No entanto, mesmo após a ordem judicial, ele continua a falar sobre ele, o que resultou em uma nova queixa de denúncia contra ele. E aí, o que ele fez? Entrou com um recurso contra o pedido do ator sobre ele mencionar o ator. Olha o nível de absurdo desse cara. Claro que foi indeferido. A justiça manteve a medida de proteção. Mas espera aí, em que circunstâncias alguém pode simplesmente ignorar tudo? Mesmo desobedecendo ordens judiciais, ainda assim ninguém faz nada? Que tipo de situação é essa? E é por isso, gente, que eu falei ontem, eu falei bem por cima, tá? Que eu acho que a Gold Medalist e o escritório de advocacia tá comendo bosta. Ou eles estão com a estratégia de deixa ele se sujar pra gente criar prova, ou estão moscando, porque convenhamos. Teve ameaça, ele já vinha avisando que ia explodir tudo isso 2 meses antes. As mensagens eram graves e ele associava ao caso da sala NT1. Pelo amor de Deus, por que não se precavia antes disso? Por que não pararam ele antes disso, deixaram isso rolar? Ordem judicial? Para o Kim Serri, isso é só mais um pedaço de papel amassado. Na frente das câmeras é sempre a mesma coisa. Provas forjadas, mentiras saindo como se fossem verdade. A coletiva de imprensa de maio dava para ter impedido aquilo. Tantas oportunidades desperdiçadas, mas por quê? Sério? Por que deixaram tudo isso escapar? Mas depois daquele escândalo com o áudio de IA manipulada, que chegou até a envolver tentativa de homicídio, com uma repercussão internacional, pensei, pronto, agora vão se mexer de verdade. Mas e aí? Passou mais de um mês. Que tipo de investigação foi essa? Porque, sinceramente, eu não sei de mais nada. A polícia tá parada. A gente não vê uma ação direta do escritório mais contundente. E eu tenho até o medo aqui de fazer acusações, mas é visível. E o Kim Serri, ele disse que ia expor tudo depois das eleições, mas ele não consegue revelar nada, nenhuma vírgula. Por quê? Porque ele não tem nada. O que ele vai fazer agora? Vai começar a forjar tudo de novo? E ninguém vai parar esse cara? Quem vai parar esse cara? Ninguém. Aí me mandaram uma live mostrando que ele tava com medo da polícia de Ganã. Gente, sério, vocês acreditam nisso? Pra mim aquilo ali é o mais puro deboche dele. Porque, sinceramente, o que a polícia de Ganã fez pra ele sentir medo? Porque até agora não fizeram nada. A única coisa que teve foi conversinha com o chefe da investigação. Aqui os papéis estão invertidos. A vítima tem medo da polícia e o bandido não teme nada. Para piorar, tem gente dizendo: ah, mas no começo ninguém sabia das coisas do Kim Serri, as coisas que ele escondia. Sério? Até eu sabia. Os jornalistas sabiam. Só a polícia não sabia? Só você não sabia? Ou não quis saber? Porque a narrativa era conveniente? Porque a narrativa dava like? Porque a narrativa dava engajamento? Foi isso, não foi? Convenhamos? Enquanto isso, o grupo do Garoceiro deve estar caçando a sua próxima presa, procurando outro famoso para transformar um espetáculo midiático. Por quê? Porque só se interessam por algo que pode render alguma coisa. Ou será que o Bujo só tá pelos clubes de Ganã fingindo ser celebridade e dando festinha de comemoração? Ou será que da próxima vez ele vai aparecer com um advogado associado, tentando o debut de criminoso cúmplice? Quem será o próximo pelo YouTube? Que tem aí uns 2 nomes de advogados que já me vem à mente. Mas sabe o que me chama a atenção também? Uma pessoa como o Garoceiro, que comete crimes de difamação internacional num país como a Coreia, onde ele fala mal da Coreia e ainda fala o idioma, ainda assim consegue milhares de fãs. Como que isso é possível? Isso é considerado normal? Para mim é um desvio de caráter.
E isso aqui não é um crime contra uma pessoa, é um crime de violação de direitos humanos que afeta toda uma indústria, que traz prejuízos, centenas de bilhões para um país como a Coreia do Sul e prejudica até a economia nacional. Isso é um crime contra o Estado. No fim das contas, a polícia acha que as vítimas têm que ir direto para o Tribunal Civil e gastar rios de dinheiro para conseguir algum tipo de justiça e muitas das vezes não consegue. A parte da polícia simplesmente não fazem. Puxam saco do garoceiro, puxam saco de político. Isso é justiça? Isso é polícia? Isso para mim é corrupção. No fim das contas, alguém sempre tem que acabar tirando a própria vida, para que no fim levem a sério, que comece uma investigação detalhada, que chamem repórteres. Aí aqueles rostos pálidos de terno aparecem, tremendo diante das câmeras, e aí volta toda a raiva. Eu nunca vou esquecer do ator de Parasita, aquilo ali é traumatizante. E quem é o maior responsável por essa tragédia? Garoceiro nunca foi responsabilizado por tudo que ele fez. Aí a gente tem que ler um thread nojento que ele escreveu, na qual ele disse que os fãs do Kim So-hyun têm que pedir desculpas de joelho para a família de Kim Se-ron. Espera, você fumou orégano estragado, garoceiro? Quem deve ajoelhar e pedir perdão aqui é você. Tratar pessoas como peças descartáveis num tabuleiro de fake news e manipulação emocional. Mas vamos partir do princípio, vamos supor, que a família da Kim Se-ron foi apenas ingênua e acreditou em você, garoceiro. Ainda assim, quem usou imagem falsa e áudio forjado foi você. Foi você que meteu eles no meio disso. Muitos falam, eles foram usados. Mas, sinceramente, eu não acredito nessa ingenuidade. Sabe por quê? Porque eu vou dizer uma coisa. Se um áudio era falso, feito por IA, com vícios de linguagem do Kwon An-chan, como eu, uma estrangeira que nunca conviveu com a Kim Se-ron, percebi que era fake, que havia esses vícios de linguagem, como que os pais não perceberam isso? Não conheciam a própria filha ou utilizaram de mau caratismo. Eu não convivi com a Kim Se-ron, apenas traduzi horas de áudios. Eu reconheço o padrão de linguagem dela, a dicção, o jeito de formar as frases. E os próprios pais não reconhecem isso da própria filha? Desculpa, mas não, essa história de que foram enganados não me desce. Não nesse nível de evidência. Então, assim, quem tem que pedir desculpas aqui não é os fãs, é o garoceiro, por se utilizar de uma tragédia pessoal como ferramenta de ataque, com documentos adulterados, fake news, institucionalizada, baseada e apoiada pela polícia. Quer ser mocinho? Comece pedindo perdão você. Comece entregando as provas que diz ter. Tem milhares e milhares de provas. Cadê essas provas? Em vez de ignorar as notificações, deveria estar entregando essas provas à polícia. Por que não está entregando? Porque é tudo falso, não é mesmo? No fim das contas, a pergunta que fica é: por que o Kim Se-hee ainda não foi responsabilizado, mesmo depois de tantas provas, denúncias e contradições? Porque quando a vítima precisa implorar por justiça, e o agressor desfila com arrogância, como se fosse intocável, o problema não é mais só ele, e sim o sistema inteiro que se recusa a funcionar. Enquanto não trocarem toda a chefia, limparem a sujeira inteira e renovarem o sistema, a delegacia de Gangnam vai continuar nesse sistema, na qual a vítima precisa provar até o ar que respira e o criminoso recebe tratamento VIP, tapete vermelho, holofote. Quem é o Kim Se-hee para merecer tanto silêncio, tanto privilégio, tanta passação de pano? Porque se fosse cidadão comum já teria sido chamado, processado, julgado. Mas é um youtuber com influência política, tem câmera, tem seguidor, a polícia recua, o judiciário demora, a mídia finge que não vê. E é aí que a gente entende, não é sobre a verdade, é sobre influência, não é justiça, é show. É um show sujo com tapete vermelho para o agressor e labirinto burocrático para a vítima. Então é o seguinte, Kim Se-hee, ele não sobrevive nesse cenário porque é inocente, ele sobrevive porque ele é útil. Porque enquanto ele grita, espalha desinformações e persegue desafetos, ele também protege interesses, desvia atenção, ataca alvos certos de quem realmente manda. A verdade é essa, a relevância do Kim Se-hee não é jurídica, é política. E é por isso que enquanto não houver um colapso dessa teia de privilégio, a polícia de Gangnam vai continuar agindo como se fosse braço direito do canal grosseiro. O problema não é a falta de provas, é a abundância de aliados.
Agora, se você também acha revoltante um canal como o Garoceiro aí livre, espalhando desinformação, sendo tratado como autoridade, faz o seguinte, curte o meu vídeo, compartilha e não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer. Um beijão, até a próxima!